Eu vou ver se eles fazem entregas simultâneas. A semana passada eu precisava comprar um presente, era aniversário do Gustavo, e eu falei, gente, o que eu vou dar para o Gustavo? Eu não vou comprar... Aí ela falou, mãe, compra chocolate pelo iFood. Aí eu falei, boa ideia. Aí comprei uma encomenda de chocolate que ele gosta, aí entregou o iFood. Chegou no dia, hora e local. Ô, Marçal, se alguém parar hoje e não começar a falar, fazer que nem no culto. Vai, pastor, canta, pastor. Hoje, no culto saiu isso hoje? Eu não vi, eu perdi um pedaço. Ó, o Marçal prometeu no primeiro dia que ele não extrapolaria. Mas se eu for compensar a parte dele, eu tenho que terminar às 11 hoje. Então vamos começar, né? Muito bom. Vamos dar só uma tolerância de mais um minutinho aí, 5 minutos, porque cabe esse culto, o povo conectado. Para variar, o culto continua terminando tarde, né? Não sei porquê. E não tem despedida nem nada. Mas o bom é que agora o pessoal está assistindo o culto e demora 30 segundos para ir para a sala, né? É uma mudança rápida. Não, eu falei, eu tenho que tomar um cafezinho. Aí fui tomei um cafezinho preto antes ainda. Serviu na porta da igreja. Mas o pessoal da sala do... Eu não sei, acho que tinha gente da sala do Alexandre que estava assistindo o culto e já entrou na sala, porque não é possível. Eu falei assim, não é possível, gente. Esse pessoal eu sei que assiste o culto online aí e tal, mas já está aqui na sala. Eu não sei se é porque o pessoal fica com medo de não conseguir entrar, sei lá, qualquer coisa assim, o pessoal já entra. Uhum. Mas teve tempo, deu mais de 10 minutos entre o culto e a escola. Deu. Hoje deu. Da outra aula que eu dei, não deu, não. Da outra na da Páscoa, foi muito em cima. Aí eu falei com o pastor, mandei um e-mail lá para ele. Ele é gente boa. Cai embaixo. Aí ele acho que ele ouviu. Tá certo. Então vamos lá. O pastor do domingo passado era melhor para falar um pouco. Não. É que às vezes quando eu preciso disso, eu falo com o Marçal, ele fala com ele, eu falo com a Milton, ele fala com ele, com o pastor. Ele sabe. Tá então tá. Então vamos lá, vamos começar começando. E aproveitar que a Arlete está aí do lado. Arlete, hora para a gente começar a aula. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a sua palavra e aprender mais de ti nesse grupo via tecnologia, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um aqui nos corações e mentes, mantendo os corações calmos e as mentes equilibradas, Senhor. Te pedimos por mais um dia e te agradecemos por hoje, o Dia das Mães, que cada uma delas esteja com certeza do seu papel cumprido, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Hoje eu escolhi... Às vezes eu fico pensando, né? Psicóloga fica analisando qual é o critério para a gente escolher os temas no livro, porque a gente não obedece à ordem que o livro põe. A gente pôs a ordem de temas lá, mas cada um olha e fala, hoje eu vou falar disso. E aí me chamou a atenção que o primeiro capítulo, ele foi ignorado. E aí eu escolhi o capítulo 1, então, hoje, para a gente falar, porque a gente já foi lá na frente, a gente já falou de vários temas na sequência do livro, não na sequência, cada professor que pega o livro fala, vou falar desse, não tem rigidez de seguir a sequência. Aí eu fiquei olhando e falei assim, por que esse capítulo 1 foi tão desprezado? Se ele era o primeiro do livro e até hoje ele não foi abordado. Então eu peguei o capítulo 1 e eu vou, então, compartilhar os slides, mas eu queria que, se vocês puderem, só para a gente... Eu vou pôr para a gente começar, mas depois eu vou pedir a participação do Marcão também um pouquinho, que ele... Aí eu tenho que pôr tela inteira, né? Porque senão vocês não veem. Espera aí. Linda! Vem que eu tenho que fazer um café.
Vocês estão... Avisem que se estiverem vendo já. Deu. Deu? Então, o capítulo 1 do livro, ele vai falar desse contexto dos pobres, os oprimidos e os órfãos. E me chamou a atenção hoje que o Carlos Eduardo abriu a mensagem dele hoje falando do tanto de órfão que tem no Brasil para falar de adoção. E aí eu falei, nossa, que bom que... Eu gosto quando... Era isso que era para ser falado. Eu sempre sinto que quando eu vi alguma coisa junto, eu me sinto mais confortável de que era isso mesmo. Então, a gente já tem discutido em outros momentos, ao longo da nossa vida cristã, o mandato social que a gente tem. Então, o mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social. E essa questão dos pobres, dos oprimidos e dos órfãos é uma exortação feita de forma profética, né, no Isaías 58, dos versículos 1 ao 12, Deus está dando a Isaías uma palavra falando sobre jejum. Então, o tema, a observância devida do jejum. Pedrinho não resolveu. Acho que não. Pessoal, os microfones aí, socorro, hein? Aí a observância devida do jejum. E aí ele vai dizer um pouquinho, vai fazer uma exortação e a gente vai passar, então, vamos ler esse texto antes da gente começar o estudo efetivamente. Vamos ler esse texto e aí depois a gente vai passar ele por partes separadas. Wagner, você está com Bíblia aí? Você pode ler para a gente, de 1 a 12? Tá aí? Alô? Calma, vai devagar. Isaías 58, 1 a 12. Então, desculpa, mas eu não ouvi qual é o livro e qual é o... Você não está vendo? É 58, Isaías 58, 1 a 12. Marineide, se você compartilhar a tela, não está aparecendo, só está aparecendo eu já você, compartilhei faz tempo. Para mim... mas a imagem não aparece, aparece você. Desculpa, eu pus compartilhar... que aqui no do Marçal, peraí. Compartilhar tela, sim, eu quero compartilhar. Achei que era compartilhar você, por isso que eu fiquei feliz. Não. Ô, Marçal, da outra vez eu compartilhei automaticamente. Eu pus aqui e ele falou que eu não posso compartilhar. Você tem que ser o presenter, Marçal. Não. Eu já dei aula outra vez. Peraí, vamos fazer ver. Vamos ver. Eu não sei. Da outra vez eu compartilhei no... Por isso, desculpa, Wagner, eu tô aqui esperando o Wagner. Ô, Marineide, tenta de novo. Oi. Para de compartilhar e tenta de novo. Cancelar. Mas peraí. Da outra vez... Mas você deu compartilhar a sua tela inteira ou só uma janela? Não, tela inteira e pus apresentar agora. Isso, tenta ver. Tenta ver de novo. Tem que dar certo. Então, ele só tá habilitada Só está habilitado o cancelar. Quando eu vou compartilhar a tela, ele só dá a opção do cancelar. Ele não tá... habilitou. Isso. Agora acho que vai. Aí, agora tá vindo. Gente, Marineide desculpa, Aranha Wagner. está apresentando. Finalmente, porque... Vocês estão vendo também? Todos estão vendo? Eu entendi que o Marcão confirmou que estava apresentando. Vocês estão vendo? Foi o Elton que falou que vai te vendo. Eu estava te vendo, Marineide, só isso. Eu estava feliz com isso. Mas agora está compartilhando a tela mesmo. Tá, Volta para mostrar para Isaías 58. Então, esse. Eu estou na tela de Isaías 58. Sim, agora está correto. Então tá. Vamos lá, então?
Desculpa, Wagner, eu achei. Imagina. Vai lá, vamos lá. Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia o meu povo anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo estando ainda mesmo desculpa que tá escuro aqui onde estou e não estou vendo direito. Então, deixa eu acender a luz aqui. Ou alguém poderia ler aí para mim, por favor? Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Legal, muito obrigada. Obrigado, El. Então, esse compartilhar aí desse texto, então ele ele começa falando de jejuns, depois ele vai mostrando algumas condições, ele fala que os porventuras, e depois ele vai dizer, ele vai fazer uma condicional no fim do texto, então ele vai dizer que o reparador de brechas, ou restaurador de veredas, seria essa pessoa que cumpriu esse requisito daquilo que ele chama de jejum aceitável. Então, a relação que a gente vai fazer um pouco disso com o tema de hoje, então a gente vai ao longo dos slides aí conversando um pouquinho. Mas eu escrevi um capítulo de um livro sobre a desigualdade social e responsabilidade social empresarial há um tempo atrás. Eu pesquiso um pouco, até pela linha que eu trabalho na faculdade também, sobre a questão da inclusão. E eu já trabalhei com alunos também a questão da desigualdade. Eu peguei aqui a Oxfam, é um material que eu sempre uso. Eu peguei aqui um retrato das desigualdades sociais no mundo, o quanto dista, né, em termos da questão da justiça social. E
os dados da Oxfam colocam que em 2019, os bilionários do mundo estavam 2.153 pessoas são bilionárias, e elas detêm uma riqueza que precisa de 4,6 bilhões de pessoas para chegar ao que essas 2.153 pessoas sozinhas detêm de dinheiro. Então, 1% mais rico do mundo detém mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões. Isso, quando você amplia desse 2.153 para 1% da população, você chega àquilo que chega a 6,9 bilhões de pessoas. Marinei, Oi? essa semana saiu um resultado da Gini, e aí na desigualdade que o Brasil piorou neste momento, o Nordeste foi o que piorou mais, e aí 1% da população mais rica do Brasil parece que equivaleria ao mesmo rendimento de 33% da população mais pobre. Esse aqui é o Gini, o slide seguinte é ele. Ah, tá vendo? Quer comentar em cima? Tá vendo aqui, ó? É exatamente o que o Elton acabou de falar. Nesse aqui está retratando o Gini. O Nordeste é a região mais desigual do nosso país, mas todas elas têm um crescente. Então, aqui acho que era isso, né, Elton? Tá vendo aqui, ó? 6 brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio de 100 milhões mais pobres do país. Esse é o cenário nosso aqui. Então, acho que é isso que esse aqui é o do Gini, que saiu no Estadão recente. Então, 5% mais rico detém a mesma fatia de renda de 95% de pessoas. É muita desigualdade. Coloquei de curiosidade aqui os homens mais ricos do mundo, né? Pensar que alguém é centbilionário, né? O Jeff Bezos, da Amazon. Esse ranking, eles são 10 pessoas bilionárias, mas eles brigam um pouco. O Jeff Bezos perdeu posição uma época, porque ele se separou da esposa, ela levou uma parte da riqueza, depois ele ficou rico de novo. O Warren Buffett, que é super conhecido no mundo. Esse Bernard é da Louis Vuitton, mas agora ele tem um grupo de bebidas, as champanhes são deles. Então, assim, você vê, essas pessoas, elas estão nesse 1%, e esses aí são os 10 lá da ponta, tão longe do nosso lugar, mas quando a gente olha esse outro cenário, a gente fala assim, mas também tem muita gente em condição muito desfavorável quando a gente se pega como ponto de referência. Ainda há muita gente no lugar abaixo da gente, e é sobre esse desafio nosso como cristão. Então, um pouco da reflexão que a gente quer fazer, olhando para todo esse retrato dessa desigualdade, tanto mundial como do Brasil, o lugar do órfão, do oprimido, da viúva, e é o papel que a gente tem em relação a isso. E aí eu queria passar a palavra para o Marcão comentar um pouquinho essa perspectiva desse filme que eu e ele assistimos, acho que na mesma semana, e a gente até falou um pouquinho. Olá, estão me ouvindo? Sim. Vou fechar o meu, Marcão, um pouquinho. E agora estão me ouvindo bem? Opa. Vou falar um pouco desse filme, né? Esse é um filme da Netflix. Saiu uns 2, 3, acho que meses atrás. Inicialmente, ele seria uma obra de teatro. É um filme espanhol que estava dividido em algumas peças, 2 partes das peças, né? 2 atos. Já estava meio que pronto para ir para o teatro, mas não teve fundos, né? Para ir para o teatro, eles decidiram fazer em filme. Basicamente, o filme ele é um contexto de 3 livros, a Divina Comédia, o Dom Quixote e a Bíblia. Tem muita simbologia desses 3 livros. E conta a história de um cara, por livre e espontânea vontade, ele foi para uma prisão, e essa prisão, ele chega, recebe um questionário, e uma das perguntas mais importantes que tem ali desse questionário para entender o contexto do livro é qual é o seu prato predileto, né? Qual é a sua alimentação que você mais gosta. E ele vai para essa prisão, que é uma prisão vertical, que vai para baixo, né? Então, o nível 0 seria a parte livre,
e é o nível 1, 2, 3, ela vai descendo para o poço. E basicamente você fica um mês junto com um colega no nível do poço, e a cada um mês você é trocado de nível. E existe a alimentação que passa do nível 1 até o último nível. Então, as pessoas do nível 1 recebem o banquete completo, a do nível 2 já utilizado pelo nível 1, a do nível 3 já utilizado pelo nível 1 e 2, e assim sucessivamente. E mostra essa relação das pessoas, né? Do conceito de comunidade, cidadania, pensar no próximo, ganância, vaidades, e daí, toda vez que se troca de nível, você pode estar num nível muito inferior, ou seja, que não tem muito alimento, ou no nível superior, que existe muito alimento nessa bandeja. A cada troca de mês em mês, você também troca de colega de quarto, podemos assim dizer. E, basicamente, esse é o filme, sem ter nenhum spoiler, né? Então, Bíblia, Divina Comédia e Quixote, né, Dom Quixote de La Mancha, são basicamente é o que compõe o contexto do livro, e daí tem várias simbologias. O pastor Alexandre, nosso, né, fez a teoria da conspiração, né, da inspiração, teoria da inspiração no canal dele do YouTube, falando um pouco desse livro. É interessante o que ele falou, do ponto de vista dele, né, ele coloca um ponto de vista dele, mas o que é mais se você aprofundar mais nos livros e nas simbologias que tem no filme No Poço, ele tem muito mais coisa, né? O Alexandre falou bem do ponto de vista evangélico. Filme difícil de ver, tá? Não é fácil assistir. Ele é bem forte, bem pesado, mas é um clássico e é muito bacana entender. Quem tem coragem e força para ver, assista, porque ele é muito interessante. Então, sem spoilers, acho que eu consegui colocar um resumo bom aí do livro. Sim, obrigada. Eu te disse, Marcão, eu achei o filme muito complicado, mas assisti 2 vezes. Não gostei, mas assisti 2 vezes. Eu acho que... Ele tem, se você procurar na internet alguns comentários das simbologias, do Dom Quixote, do Divina Comédia e da Bíblia, você consegue ter mais contexto para entender o filme. Mas é filmaço. Para quem gosta de cinema, é filmaço. Para quem não gosta, é realmente difícil de engolir. É que ele não tem nada de estética, né? Ele tem muito mais do filosófico. Eu acho que eu já vi o Leandro Carnal, uma crítica, um comentário, né, do Leandro Carnal. Ele fez bem filosófico, mas ele foi para outros autores, não os que o Marcão não com a Divina Comédia, nem com a Bíblia, e nem com o Dom Quixote. Ele vai para outros clássicos da filosofia, mas tem muitos caminhos. O que o Alexandre fez, ele fez em termos de etapas, né? Ele faz como se fosse etapas da vida, e acho que a leitura do Alexandre foi um outro viés. Então, mas essa reflexão, para a gente pensar esse poço, eu trouxe o filme porque eu acho que ele faz realmente essa crítica ao papel social, inclusive o lugar da Bíblia na questão do problema social. E aí, então, a ideia hoje é a gente colocar um pouquinho, então, essa questão dos pobres, das viúvas, dos oprimidos, dentro dessa perspectiva ética que é a proposta que a nossa sala tem. Então, a nossa ideia é conversar um pouquinho, e quando a gente olha é óbvio que existe o que Isaías está colocando ali nesse texto de Isaías 58, é primeiramente uma crítica a questão do papel social, e acho que o filme também faz um pouco isso, de não se ater a crer. E eu acho que a vida social deveria e deve, e a base social bíblica é o caráter de Deus, então que a vida cristã deveria, e a gente ter essa preocupação o tempo todo de refletir o caráter de Deus nas nossas ações. A gente sabe que quanto mais a gente vê essa distância social, mais complexo fica o papel de reparador de brechas, sendo que a brecha é tão grande, né?
mas a proposta é a gente pensar um pouquinho, então, mesmo que se não der tempo de terminar hoje, a gente termina na semana que vem, mas a base é pensar um pouquinho dessa base ética. E aí eu queria pedir para vocês, esses textos que estão pintados de amarelo, eu pintei eles de amarelo para facilitar um pouquinho, para ver se a gente passa, pelo menos rapidamente, esses textos que estão pintadinhos de amarelo, e os outros ficam de indicação. Então, se vocês puderem contribuir conosco. Então, esse primeiro argumento, o Velho Testamento, ele vai mostrar o caráter de Deus como a base da ética social bíblica. Então, se Deus é a referência, como que ele age em relação à humanidade. Então, se alguém puder, Salmo 146, 7 a 9. Eu posso. Pode, então eu agradeço. Que faz a justiça aos oprimidos e dai pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Isso é a base social. Está falando que Deus é um Deus que dá pão, Deus é um Deus que dá abrigo, Deus é um Deus que liberta o encarcerado, Deus que clama por justiça, ele é misericórdia e atenta para o sofrimento daqueles que estão em situação ou precariedade ou no fundo do poço, né? Na metáfora do que a gente está falando. Então, a presença de Deus e o Velho Testamento, ele vai mostrar, então, e no cuidado que Deus está tendo ao longo de todo o trajeto da história, para mostrar esse caráter de Deus. E parte dele é exaltado no Salmo 146 como um Deus misericordioso e atento àqueles que estão sofrendo. O Deuteronômio 8:4, de toda a parte da trajetória de Israel, eu escolhi esse aí como uma referência. Se alguém puder ler, Deuteronômio 8:4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou os teus pés nestes 40 anos. Olha que quando eu comecei a preparar isso, esse foi um dos primeiros versículos que veio na minha mente, foi este, da questão de atentar para a necessidade do outro. Ele fala que nunca envelheceu a veste, ou seja, ele não foi na loja e comprou todo mês uma veste nova e mandou para todo aquele povo, mas ele nunca deixou que faltasse. Então ele fala, as roupas não ficavam velhas, eram roupas excelentes que o tecido durou durante todo aquele tempo, ou seja, houve provisão durante todo o percurso por um lugar onde essas pessoas não tinham condição de tirar provisão. E aí eu falo, hoje a gente está num momento que a gente está passando, muita gente está passando nesse momento social que a gente está vivendo por um mega deserto, ou seja, não tem de onde tirar provisão. E de alguma forma a gente olhar isso, ele fala assim, Deus foi gracioso e misericordioso, amou e cuidou daquele povo de uma forma que ele fala assim, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. E o texto também fala que as sandálias destas pessoas não ficaram velhas. Eu acho isso incrível, incrível. Se a gente lê isso realmente com fé, de olhar um trajeto desse, o calor que tem, e tudo. Então eu falo assim, não foi a loja, ele fez uma forma de trazer essa provisão a esse povo de uma outra forma, supriu as necessidades dele, calor, reter líquido no corpo, ficar doente, ficar muito cansado da peregrinação, de andar tanto e ter um Deus gracioso. Então, a base ética é o caráter de Deus que está sendo demonstrado ao longo dessa narrativa do Velho Testamento. E aí ele fala que assim como Deus tratou Israel, ele quer que seus filhos tratem uns aos outros, e aí ele dá essa instrução em Levítico 9, 9 e 10. Quando também cegares
a messe de tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Que legal isso. Quem que tem alguém de uma história bem famosa que se beneficiou dessa ordenança? Quem na história bíblica foi abençoada por causa dessa ordenança? Ruth? Exatamente. Ruth, quando ela chega no campo de Boaz, ela vai lá para respigar. Respigar significa pegar aquilo que ficou para trás da colheita. Então, ele fala que aqui ele está ordenando que daquilo que você produziu e daquilo que você... Deixa um cantinho para suprir a necessidade do outro. E aí, então, na lei daquela época, na lei daquele povo, Deus estava instruindo para eles, atenta para a necessidade de quem está do seu lado. E aí, quando a gente vê lá na frente, a gente vê Ruth ser abençoada porque alguém, Boaz, que era um servo de Deus, ele cumpria essa ordenança de ter uma parte do seu campo, deixa o cantinho lá do seu campo para abençoar os outros. Então, da mesma forma como eu tenho tratado, cuidado, feito provisão para que você não tenha fome, que a gente também seja benevolente com o outro. E ele estava ensinando esse caráter dele, da forma como eu tenho tratado você, atenta para aquele que está necessitado ao seu lado, não vai lá repingar, caiu no chão, deixa lá, vai vir alguém que tem necessidade, vai atrás e dar oportunidade para ela de colher. Então esse argumento, o Alderi Soares Matas, ou Santos Matas, não sei, que colocou isso no estudo dele, e é essa reflexão sobre esse lugar, desse aprendizado que Deus quer que a gente tenha com ele. Deus era uma presença constante. Se esse povo reflete essa presença e ele tabernaculava, por isso, em vez de eu escolher algo social, eu escolhi essa coisa que aquece o coração, eu coloquei essa presença do tabernáculo no meio. Pessoa, fecha o microfone. Essa presença desse ardor, dessa luz de Deus no meio do povo, então, para dar essa ideia disso, que isso aqueça também a nossa convivência. Tá? Então, Marineide. Oi? Fui eu que tinha aberto o microfone porque eu queria falar, daí passou um carro bem na frente aqui de casa. Pode falar, querida. Não, sobre essa questão de deixar as espigas, passou o outro, mas tudo bem. Sobre essa questão de deixar as espigas, isso me lembra, é só uma ilustração que eu vou dar, me lembra um dos primeiros estágios que eu fiz, eu estava na faculdade ainda, iniciando a faculdade, eu fiz estágio no Instituto Agronômico de Campinas, depois fui contratado lá também e tudo mais. E naquela época, o Instituto Agronômico, ele tinha hortaliças ali na Fazenda Santa Elisa e tudo mais, e ele colocava todo o ambiente de teste ali, de agronomia e tudo mais, ele colocava lá no SEASA, disponível no SEASA, não para vender, mas o SEASA, nessa época, logo que começou também o SEASA de Campinas, ele, depois de todas as vendas, depois que ocorria todas as vendas, ele pegava e deixava as pessoas com necessidades, as pessoas pobres, entrarem e pegar o que pudesse pegar. Ou seja, etc. Hoje esse contexto mudou um pouquinho. Hoje tem o Mesa Brasil, até que nós participamos, a nossa EA é servida pelo Mesa Brasil, então existe uma instituição que pega lá, porque começou a ficar complicado essa questão, começou a aparecer muita gente, dava briga, etc. Então, só para lembrar, e só para fazer uma analogia, que o mundo, na realidade, às vezes ele tem esses insights, né,
de uma questão bíblica. E a hora que você falou, leu esse texto aí de Levítico, eu me lembrei na hora dessa questão lá do Ceasa, como que era. Eu via todas as pessoas ficavam lá fora no portão, esperando, era uma fila enorme, assim. Aí, a hora que abriu o portão, as pessoas corriam para as baias lá e pegavam alimentos, assim, muito bons ainda, porque às vezes estava um pouco amassado, só, tal. Hoje é feito de forma diferente, e depois eu gostaria de falar também um pouquinho sobre essa questão aí da fome no mundo, mas vamos caminhar com você. Não, vamos conversar. Eu falo que às vezes eu olho esses textos, eu falo assim, a minha família foi uma família que dependeu muito de ajuda quando a gente era criança. E eu lembro, assim, por exemplo, Bazar da Pichincha. Eu lembro de orar a Deus por uma bolsa e chegar no Bazar da Pichincha, que a Igreja do Guanabara foi fazer na minha, e ter a bolsa que eu pedi a Deus lá, mas que de outro jeito eu não teria condição de comprar naquela época. Então, eu falo assim, às vezes, pequenas ações, né, desde qualquer... Atentar, o primeiro desafio é essa sensibilidade à necessidade do outro, né? Então, eu tenho visto que o Ceasa fez lá o cadastramento de empresas, tá? Então, eu falo assim, e a gente tem sempre que lembrar também que o caráter de Deus, ele se comunica, tem o imanente e o transcendente. Ele deixou, muita gente tem esse traço de bondade no coração, independente de estar andando com Deus nesse sentido de uma religião, e acho que até aí o Marcão, a gente fica no limite, se a gente começar a falar demais, a gente vai contar demais o filme, mas eu acho que até uma crítica é essa questão dessa consciência de realmente transformar o lugar, e às vezes se ter só o conhecimento e guardar ele lá, ele não vai, né? Então eu quero que compartilhe, a gente pode fazer 2 aulas, não tem problema. Sim, eu fiz um material razoável, você pode compartilhar. Tá? Então, mas aí essas 2 recomendações do Velho Testamento aqui, a gente ainda vai ver um pouquinho de Velho Testamento, mas ele fala, quando houver pobre entre ti, quando houver, né? Algum pobre. Acho que na época a desigualdade social era menor, quando no meio de ti houver algum pobre dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, não endurecerás o seu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre. E o outro essa fala que já lá no Velho Testamento ele fala, nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, abre a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre. Então, assim, desde o Velho Testamento Deus está falando, não vai ser todo mundo rico, mas eu creio que dá para a hora que essa plataforma desce, ela fique menos desigual. Tá? A igreja, aquela mostra que a gente colocou, aqueles versículos estavam no Velho Testamento, e no Novo Testamento a gente vê, lá no começo da igreja primitiva, e eu lembro que acho que uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade com uma professora que era psicóloga, ela falou alguma coisa, aí o pessoal comentou de religião, ela falava assim, eu já fui evangélica, porque eu me encantava com a perspectiva da igreja, como ela foi quando ela nasceu. Então ela queria dizer assim, se a nossa igreja tivesse o caráter da igreja primitiva, ela seria cristã, mas que ela não foi o que ela viu ao longo do tempo, né? Então não foi o que ela quis dizer. E aí eu peguei esse trecho, ele está no livro que a gente adota do Kaiser, e ele fala que Aristides, que era um filósofo, ele foi chamado diante do imperador Adriano, logo no início da era cristã, né? No ano 125, e ele vai fazer uma defesa dos cristãos diante do imperador, e ele diz, ele está dizendo de como eles são, amamos uns aos outros, a necessidade da viúva não é ignorada, e libertamos os órfãos dos que lhe infligem violência. Quem tem, dá a quem não tem, de bom grado e sem vanglória. Então, aquele caráter de Deus que a gente olhou lá no Velho Testamento, comunicado, e a igreja primitiva tendo essa preocupação com o próximo, mantendo isso
em relação a esse amor. Então, ele está dizendo assim, ó, está defendendo o papel da igreja diante daquela sociedade, dizendo a nossa natureza é uma natureza de amor ao outro. Essa frase do Martin Luther King, ele fala que é isso aqui bem mais recente, né, 64, 65. Ele vai dizer que a verdadeira compaixão é mais do que atirar uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício que produz pedintes precisa de reestruturação. E aí ele aqui, eu acho que essa frase, inclusive, aponta para o lado que passa do assistencialismo à responsabilidade social, né? Então, a grande distinção que tem é que a gente precisa ser mais do que só alguém que dá comida para alguém. A gente tem que ajudar a produzir uma reestruturação do edifício que está produzindo isso. Então, a estrutura social, e aí eu acho que isso também é uma coisa que essa crítica mais ampla, eu acho que também é uma reflexão importante. E aí, aqui no Novo Testamento, a gente vai pegar, então, a preocupação que é vista, por exemplo, em Paulo. Paulo, ele foi um mega evangelizador, evangelizou, não tem, acho que, precedente de alguém que tenha feito um ministério de tão grande vulto em termos de ampliação da igreja do que Paulo. Mas ele também, esses textos todos que a gente aponta aí, todos eles vão, de alguma forma, ressaltar um papel social que a igreja também precisa ter. Então, Paulo, ele vai fazer essa preocupação, ele fala de ofertas que foram levantadas junto às igrejas para os crentes pobres de Jerusalém. Então, ele grande evangelista, mas, ao mesmo tempo, alguém com uma mega preocupação com a questão social também, e, inclusive, ele, quando em condição de opressão, de oprimido, porque se a gente olhar bem a história dele, todo o tempo dos cárceres, ele vai falar que ele passou frio, ele tinha privação, então as pessoas levavam, alguém tinha uma preocupação com ele também, de levar a capa que ele deixou, porque ele estava passando frio na cadeia. Então, ele foi tanto alguém que exaltou esse papel social que a igreja deveria ter, mas como também foi abençoado por pessoas que tinham esse dom de misericórdia e atendiam às necessidades dele. E o outro que faz isso de forma bem significativa é Tiago. Porque a carta de Tiago, ela tem um enfoque bem prático, ele enfoca bastante no social, então eu queria pedir para alguém ler para a gente, Tiago 1, 27 e Tiago 2, 15 a 17. 1, 27? Isso. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O 2, 15 a 17? 2. De 15 a 17? Correto. Minutinho, aqui. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Uhum. Então, olha aí, a gente veio lá do caráter de Deus como exemplo, a gente viu na lei do Velho Testamento esse desafio. E se a gente olhar, se a gente voltar lá em Gênesis, quando a gente começou falando isso, eu fui ao caráter de Deus, mas
Na ordenança vai dizer que os 3 mandatos também esse enfoque. Então, lá nos 3 mandatos, depois na manifestação do caráter de Deus, depois nas ordenanças do Velho Testamento, depois no caráter da igreja primitiva, nós vamos ver que quando ele vai se defender frente ao imperador, ele vai usar de dizer, olha, nós somos uma igreja que ama o outro, nós temos feito, aí a gente vai olhar Paulo dizendo, olha, atenta para a necessidade do outro, e a gente vai ver Tiago dizendo, olha, precisa de uma prática também da questão social. Então, ele vai insistir com esse tema. Então, o autor ele vai colocar, o Kaiser vai fazer alguns argumentos, mas eu peguei algumas coisas de outros autores também, eu peguei até essa chargezinha do Botelho lá, do Jaziel Botelho. Ele fala assim que é essa coisa essa visão de que parece que a igreja, em vez de dar, está querendo tirar do outro. De onde vem tudo isso? Talvez um pouco a reflexão que a gente tem que fazer aqui. Então, quais são as responsabilidades sociais da família de Deus? Então, se o Aristides ele chegava diante do imperador, a primeira afirmação que ele faz, amamos uns aos outros. Amamos uns aos outros. E aí, aqui a gente vai dizer, então, ao amar a Deus, a gente tem que expressar esse amor. E aí, então, ele pergunta aqui, então, quais são as responsabilidades sociais da família de Deus ao expressar o amor dele, em resposta aos clamores do oprimido, do pobre, das viúvas e dos órfãos? Aí o Kaiser, ele coloca 3 pontos que vão manifestar, então, a pergunta que vai dizer que existe nesse país, e no mundo, e no contexto que a gente vive, um clamor, existe muita gente em situação de grande sofrimento, e às vezes tem coisas que a gente ouve que até dói o peito. Teve uma época que eu lembro que eu sofri um tempão, porque eu li alguma coisa de que a mulher de um pastor tinha abandonado a faculdade que ela estava fazendo de pedagogia, porque ela não tinha R$35 para pagar o transporte. Nossa, aquilo na época, eu acho que porque eu amo estudar, então aquilo me doeu muito no meu peito. Eu falava assim, eu queria estar lá com aquela mulher para bancar esse ônibus dela, esse transporte, que eu não sei de onde que R$35 paga transporte, mas eu lembro que eu escrevi que o negócio era isso, que a dificuldade dela era ela parou a faculdade porque ela não tinha dinheiro para se locomover até lá. Eu não sei se é 35 por dia, mas a fala lá era 35. Então aquilo doeu no coração. Mas mesmo que fosse 35 por dia, né? Eu acho que é um valor que, do ponto de vista de estudo e também de se doar, né? Uhum. Eu acho que deve acontecer, né? Então, eu falo que às vezes a gente não tem dimensão de quão pouco às vezes resolve o problema do outro, né? Eu lembro que uma vez, era num carnaval lá em São Paulo, uma mulher me ligou em casa, na verdade ela queria falar com o Carlos Eduardo, ele não estava, ela falou, tá vendo como Deus não se preocupa comigo? Aí eu falei, talvez Deus quisesse que a senhora conversasse comigo e não com ele, posso tentar ajudar? E eu lembro que eu fiquei 1h20 com essa mulher no telefone, e ela falou que ela ia se suicidar, ela ia matar os cachorros e ela ia matar a filha. A única coisa que ela queria perguntar para mim era se a filha ia para o inferno, se ela matasse a filha. Porque ela ir para o inferno, ela estava aceitando. Mas a filha, ela não queria que fosse para o inferno. E aí eu fui escavando aquilo, e na verdade o problema dela era uma dívida de R$700. Então ela não tinha gasto para fazer comida, e ela tinha não sei se era 2 aluguel, acho que era aluguel, conta de luz, e não tinha dinheiro para o gás e o remédio da filha. Eu sei que tudo juntava R$700. Aí eu fui na casa dessa mulher, mas eu falo assim, quer dizer, você se mata, você mata o cachorro, você mata a sua filha por causa de R$700. Então, às vezes, assim, tem muitos clamores por aí. Então, o autor ele vai colocar que, enquanto cristão, a primeira coisa que a gente tem que falar
fazer, e aí ele fala que isso é estruturado no que o texto que a gente leu inicialmente está dizendo. Então ele fala, primeira coisa, os versículos 1 e 2 lá, do clama a plenos pulmões, ele fala que no dia a dia, então o povo clama por justiça, e ele vai falar que então a gente, primeira coisa, abandonar as pretensões religiosas, abrir para Deus mostrar, deixar que Deus mostre as nossas superficialidades e corresponder à reorientação de nosso culto proposta pelo Senhor. Aí eu vou passar um pouquinho cada um desses tópicos. Então, a ênfase do texto lido sobre o jejum e o jejum aceitável, que é a grande diferença. O texto, os versículos 1 e 2 lá do texto inicial que a gente leu, então ele vai falar, então, clama plenos pulmões, ergue a voz como trombeta, anuncia ao povo a transgressão e a casa. Mesmo neste estado, ainda me procuram. Quer dizer, do jeito que vocês estão, vocês ainda vêm aqui, fazem todo esse culto, vocês vêm com as suas práticas, e ainda requerem coisas diante de mim. Então, ele vai dizer nesse texto, então, o que ele está desafiando nessa questão de falar do jejum e colocar a causa do pobre junto. Ele vai dizer que, então, muitas vezes a questão que envolve a que a gente faz uma religião pretensiosa. Então, ele fala da hipocrisia religiosa, da falsa devoção, do apego somente ao ritualismo e das participações que elas são só exteriores na atividade solene. Ele fala que a gente vai e leva isso diante dele e depois a gente fala assim, mas o que mais Deus poderia esperar de mim? Então, ele fala que a gente acaba como igreja tendo condutas aparentemente louváveis, mas internamente erradas. Então, aqui a gente chega na mesma situação de quando, acho que é Saul que oferece o holocausto, ele fala, mas o que você está fazendo? Eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. E às vezes a nossa ética é uma ética de pouca manifestação, a nossa conduta, né, é de pouca manifestação realmente daquilo que é a essência do caráter de Deus, que não é ritualístico, é um Deus que se manifesta na prática, e aí a gente vai vivendo a nossa vida só de exterioridade, e perguntando para Deus, mas o que mais poderia ter? E ele vai dizer, então ele está falando assim, nossa, a gente vem aqui para o culto, estamos constantemente aqui. Então, esses versículos de 2 vão dizer disso. Então, abandonar essa pretensão de religiosidade. E aí, o período subsequente, ele vai dizer sobre que a gente deve dar a Deus, dar esse espaço para que Deus mostre a nossa superficialidade para nós. Quando no texto ele vai falar, Deus vai chamar ele, lá vai dar um feedback, que coitado, assim, para ele dar um feedback, né? Na verdade, não é o Isaías que está levando esse sermão, mas ele está dizendo para ele dizer ao povo que o povo está dessa forma. Então, ele está, dos versículos 3 ao 5, ele vai dizer de todo um ritualismo, de um jejum e de uma forma de culto que é totalmente oca. Ou seja, não tem, quando a gente espreme lá dentro, não tem nada. Então ele fala que a gente, para chegar a essa responsabilidade social da família de Deus, a gente deve passar, olhando por esse texto, por esse lugar de permitir que Deus exponha para nós a nossa superficialidade. Então, o quanto nós estamos vivendo de distrações religiosas, de falsa piedade, de muitas vezes na própria igreja a gente usar de método opressivo em relação ao outro, de venda exploratória, de empréstimos com juros, de tantas outras coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, tirando vantagem do problema de uma ou outra pessoa como oportunidade. Então, esse lado aqui, ele está dizendo, não adianta você chegar para mim com jejuns e com... Você está se ocupando, mas isso tudo é oco. Aí Deus pergunta para ele, é isso que vocês chamam de jejum e de aceitável?
Então, a falta de pureza do coração maculava os esforços dessas pessoas de servir a Deus. Então, faz, mas falta realmente espiritualidade, é o que o texto está dizendo, que no todo do jejum, vocês estão fazendo o rito jejuar, mas vocês estão fazendo isso de forma oca, sem realmente uma pureza no coração. Então, a responsabilidade social do cristão, ela tem que ir além, muito além, e está num lugar muito mais profundo do que os ritos religiosos. E, por fim, no terceiro argumento lá do autor, ele vai colocar que a gente deve corresponder à reorientação de nossa proposta de culto. E aí Deus aqui, quando a partir do versículo 6, o que ele vai fazer é exatamente isso. Ele vai dizer, ele vai chamar a atenção para dizer, o que é, então, o jejum aceitável? Não é exterioridade, não é isso que vocês estão fazendo, não é chegar dessa forma como vocês estão vindo. Então, qual seria esse lugar? Qual é essa responsabilidade? Então, o terceiro ponto que ele vai falar, então, que Deus está fazendo para esse povo uma reorientação da proposta de culto. Então, ele põe um jejum acompanhado de amor aos outros. Então, esse é o santo jejum, o jejum que vem junto com a misericórdia, com o amor, com a expressão do que é o caráter de Deus, para que as outras pessoas, vendo, creiam. Então, aí ele fala, o que Deus propõe como um jejum acompanhado de amor aos outros, é o que está nos versículos de 6 a 12. E aí, principalmente, ele vai falar assim, porventura, não é também que repartas o teu pão, no versículo 7. 6 e 7, principalmente, ele falou assim, não é o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se verem os nus, o cubra e não te escondas do teu semelhante? Então, esse é a reorientação. Então, qual Deus propõe um jejum que seja acompanhado de amor, esse amor vai ser manifesto, então, nesse soltar das correntes. E olha, um país, olha o tamanho da luta que é para nós, essa questão da justiça. Nós vivemos num cenário de extrema injustiça, de desigualdade, de problemas complexos. E aí ele fala, a gente tem um papel em relação a isso. Libertar os oprimidos, repartir o pão, vestir o nu, socorrer os necessitados, e aí ele vai falar entre os necessitados, primeiro, os parentes necessitados. E aí, quantas vezes a gente está na nossa boa condição social e fala, olha lá o outro, e aí a gente tende a sempre colocar para a nossa meritocracia. Ah, mas eu estudei, ah, mas eu trabalhei, ah, mas eu levanto 5 da manhã. E simplesmente porque o outro não merece, ele está nessa situação e eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é expressão do caráter de Deus. Ok? Marçal, eu acho que agora é a hora que você contribuiria conosco naquilo que você tinha se proposto inicialmente. Você está aí? Tô. Então, eu queria falar um pouquinho, e até não é estabelecer nenhum contraponto, nem nada, mas essa desigualdade social, ela, de uma certa maneira, parece, por um lado, aumentada e parece, por um outro lado, diminuída. Diminuída, talvez, nessa pandemia aí, ou nesse momento, onde ações estão sendo feitas para que pessoas que talvez vivam em extrema necessidade pudesse ter algum alento nesse momento, né? Sim. Porque algumas dessas pessoas, algumas, como a gente conhece, a gente está vendo, a gente está sendo falado, e aí os governantes falam, todas as pessoas que estão envolvidas com isso falam, que muita gente no nosso país, talvez coma do pão exatamente com o dinheiro que ganha no dia anterior.
Isso é extremamente verdade. Se a gente for observar aí as faxineiras, por exemplo, né, as pessoas que vivem desse tipo de renda, realmente eles comem com o dinheiro que ganham do dia anterior, da faxina anterior. Isso é verdade, né? Acumulam talvez um valorzinho lá, que de repente vai ser para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar o gás, etc, etc. Mas é evidente que elas vivem disso. E com a falta de faxinas, com a falta disso, talvez estejam com algum tipo de problema. Então, eu gostaria de falar assim, as ações que a nossa, por exemplo, AIA está fazendo durante esse período onde as aulas estão suspensas, o nosso principal objetivo, que é educar as crianças e levar merenda, essas coisas, para as crianças que estão ali das nossas unidades, e a gente fala assim, bom, e as famílias? Agora, não está tendo aula, nós não estamos fazendo nada disso. Então, o que nós estamos fazendo? Olha, alguns programas que foram estabelecidos, seja pela própria prefeitura, seja pela FEAC, aqui nós estamos vinculados, seja por algumas famílias da nossa igreja ou fora da nossa igreja estão fazendo, a gente tem levado algum tipo de socorro a essas famílias. São mais ou menos 650 famílias, onde essas 650 famílias, eu diria aí que 80% estão nessa categoria que a gente levantou. Ou seja, que precisam de alguma renda ganha do dia anterior para comer nesse dia. Então, ou a renda de hoje para comer amanhã. Então, nós tivemos envolvidos aí com os programas da Prefeitura de distribuição de cesta básica, nós tivemos envolvido com o cartão benefício que a FEAC distribuiu a essas famílias, e nós estamos com algumas famílias que, ou por ver no Facebook, ou por ter algum contato com a nossa igreja, não são da nossa igreja, algumas, se sentiram sensibilizadas e estão ajudando. Tem uma família que a gente, no nosso comunicado aí, que é o Conecta da AIA, a gente vai pôr daqui algumas semanas aí, a gente vai estar distribuindo, através do nosso boletim ou através de outras mídias também, a história dessa família. É um casal de médicos que eles se sentiram sensibilizados e eles resolveram ajudar. Ajudaram famílias lá no Formosa, ajudaram famílias no Conviver também, encheram aí um Fiorino, um carro lá deles, de alimentos, de itens de higiene, etc., e distribuíram para essas famílias mais necessitadas. Então, é algo que eu vejo de bastante positivo, e acho que também nós, cristãos, né, como bem colocado em todos esses slides aí que a Marineide colocou, na questão da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que sair do nosso comum. Nós temos que sair do nosso comum. O que nós temos é bastante. Então, eu acho que essa pandemia também está ajudando a nós revermos algumas coisas que nós temos. E quantas pessoas ao nosso redor estão precisando um pouco mais que elas têm nesse momento. Né? Então era essa a contribuição. Não, legal. Eu acho que é isso que é o desafio, é usar essa reflexão. Eu também acho que as pessoas, que a gente acaba com a pandemia fazendo algumas reflexões, e acho que eu também pensei um pouco sobre isso, é que esse momento, eu acho que as pessoas têm tido um pouquinho mais essa sensibilidade em relação ao outro. Então, só para fechar, então a ideia é que a ética cristã, ela tem evangelismo, mas ela tem ação também, nesse sentido de que não posso falar, vai com Deus, Deus te abençoe. As minhas obras vão fazer refletir a luz de Cristo nas outras pessoas. Então, embutido também, nesse sentido de amor cristão, está a obrigação de aliviar o sofrimento das outras pessoas. Então, hoje, esse cenário que a gente tem visto da pandemia é exatamente isso, muito mais do que só a injustiça social, que já está perpassando aí, esse momento ele leva a uma reflexão de que
do sofrimento do outro e da condição do outro, tá? Se o meu salário foi preservado, mas e o do outro? Então, eu falo que o amor de Deus que nos transformou, ele tem que se refletir em ações de generosidade, para refletir realmente o caráter de cristão. Eu expresso esse caráter de Deus na minha vida. Então, ele fala assim, é uma preocupação, às vezes, eu acho, parece assim, a gente só tem, a gente quer evangelizar, quer que ele se converta, parece que a gente só tem um olhar para, eu quero a alma, mas a gente fala assim, o amor de Deus, ele faz a luz de Cristo brilhar quando a gente tem misericórdia do outro, quando esse amor, ele se manifesta de forma generosa em relação ao outro. Justiça social foca principalmente, aqui o texto fala, os filhos de Deus, que o Russell Shedd, ele fala isso no livro dele, ele fala que primeiro suprir as necessidades da família nuclear. Então, você olhar aí nos seus parentes, tem alguém que está realmente com dificuldade, para quem a coisa não está fácil? Vamos dar atenção a ele. Depois, a família de Deus e, finalmente, os de fora. Mas nunca deixar de fazer. Esses Gálatas 6:10 vai falar, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, se a gente tiver esse lugar desse equilibrar, ter um bom equilíbrio entre o evangelho da salvação e ajuda ao próximo pode fazer a luz de Cristo brilhar. Toda vez que eu dou alguma coisa para alguém, eu falo que eu estou dando em nome de Jesus. O cara me pediu um chinelo, eu olhei para ele, eu falei assim, eu estou te dando esse chinelo em nome de Jesus. Um dia eu dei uma comida para um cara, mas esse cara, ele era meio esquizofrênico, ele jogou em cima de mim a comida depois. Mas eu disse que eu estava dando em nome de Jesus, mas ele não quis. Mas muitas vezes a gente precisa, a partir dos atos de bondade, fazer com que as pessoas vejam Deus através de nós. Deus me incumbiu de te dar isso, de assistir a você, de socorrer a você. Isso também é evangelismo feito em ação. Então, justiça social, desigualdade social, direito do órfão, da viúva, do oprimido, nós somos incumbidos de fazê-lo. E que, para que a glória de Deus seja manifesta e as pessoas conheçam que somos uma igreja que ama Deus e que reflete o caráter de Deus. E esse caráter é expresso no cuidado também. É essa proposta que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, e que Deus nos ajude a chegarmos a uma vida mais próxima daquilo que Ele tem para nós, porque temos muito a aprender ainda. Ok? Alguém compartilha? Alguém quer fazer algum comentário, contribuição? Elton já pôs a comida para esquentar? Alguém? Não, ela acho que vai ter que vir de fora aqui, não está muito disponível, não. Se ninguém quiser contribuir, a gente vai terminar o nosso encontro de hoje, desejando um Dia das Mães abençoado para Solange, que eu vejo aqui, para Regina, para Dag, para Arlete, para Lúcia, diretamente via Wagner, e todos. Marinete. Então, oi. Marquinho, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Eu cheguei um pouco mais tarde do início da aula e eu havia solicitado para que os professores lessem um texto da Karina, em homenagem às mães. Você lembra? Lê? Meu amigo, você mandou por WhatsApp? É. A chance de eu pular uma mensagem de WhatsApp é de 92%. Eu sou meio... Eu li, Marquinhos, eu vi, mas eu acabei esquecendo. Eu juro que eu esquecendo. Ainda bem que você lembrou, porque se você não lembrasse, ia passar reto aqui. Como você é um poeta, você pode contribuir aqui. Então, eu vou ler, tá? Em homenagem às mães, Karina que escreveu, tá? Então, eu vou fazer às vezes, que ela está em outra classe. Observando tantas homenagens deste dia, pus-me a refletir quantas vezes eu já disse essa pequena palavra em minha vida.
Afinal, é algo que falamos desde a tenra idade, nos meus primeiros passos, quando eu levei aquele primeiro tombo. E na hora de dormir, então, sempre eu pedia nem que fosse para um simples chamego. Quando não entendia a matemática, ou mesmo quando ainda não sabia como dividir meus brinquedos com os outros, quem eu chamava? Sempre que eu conquistava algo, desde começar a comer sozinho, até ter o meu primeiro emprego, por fim, não precisei refletir muito para concluir que é impossível chegar a esse cálculo. Pensar ou imaginar quantas vezes eu disse essa palavra. A conclusão que cheguei foi de que você esteve e está em todos os momentos de minha vida. Momentos de alegria, tristeza, angústia, felicidade. Que ser maravilhoso é esse quem Deus criou e colocou em minha vida? Louvado seja o Senhor. E como disse o poeta, mãe, você é o presente que eu ganhei quando nasci. Que nesse dia, assim como tantos outros que já se passaram, mais uma vez eu possa dizer, eu te amo, mãe. Que as ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus continuem sobre você, hoje e sempre. Essa é a homenagem da Escola Dominical no texto da Karina. Amém. Obrigada. Amém. Muito bom. Desculpa, mas é que eu realmente... de vez em quando eu atropelo. Eu fico um dia, 2 dias sem ler, aí eu corro o negócio, eu começo da ponta, eu deixo muita coisa para trás. Beleza. Marcelo, você tem o texto no seu WhatsApp. Se você quiser depois divulgar com o pessoal aí, tá? Tá. Não, pode deixar. Eu mando para todo mundo. Eu acho que vale a pena também a gente colocar no nosso aplicativo lá da igreja. Acho que é um belo texto. Eu dou uma formatada e mando para todo mundo, sim. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Ok. Para todas as mães, então, Deus abençoe e parabéns. Tá? Amém. Um abraço do pastor também. Então, além de mandar a gravação das aulas, por favor, manda esse texto também, que eu gostei muito, tá bom? Muito obrigada, um bom domingo a todos e que Deus continue abençoando muito a vida de todos nós. Amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau. Marineide, Oi. comentando o filme.